Beleza, pessoal? Boa tarde. Estamos aqui de novo para mais um programa Debate Crônicas. Meu nome é Eduardo Pereira. Esse programa aqui vai discutir, a gente vai conversar sobre as coisas que rolaram. O primeiro programa a gente falou do primeiro turno, né? Fizemos um grande resumão, um grande apanhado do primeiro turno e agora hoje... Então hoje nós estamos aqui novamente na mesa. Hoje a gente vai falar sobre o segundo turno do Campeonato Carioca da Série B, que é a Taça Corcovado. A gente está aqui com o Danilo. Boa tarde, Danilo. Boa tarde. E com o Murilo novamente. Boa tarde, Murilo. Boa tarde. E a gente vai falar, como disse, da Taça Corcovado, né? Vamos fazer uma análise de jogo por jogo, a expectativa, né? Falar sobre a nova comissão técnica. O nosso treinador foi efetivado agora, o Pinduca. Eu gostaria de saber aí do Murilo, o que você acha e o que você espera desse treinador aí, do Pinduca para esse segundo turno? Eu acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho. Já conhece os jogadores. Eu acho que ele vai promover alguns jogadores da base que conhece para reforçar o nosso elenco. E tem tudo para fazer um ótimo campeonato e a gente chegar na semifinal e quem sabe na final chegando no triangular do campeonato. Danilo? Eu também acredito que o Pinduca vai fazer um bom trabalho. Ele conhece os jogadores, eles já estavam no lançamento, já tem uma parceria com o nosso presidente há um bom tempo. E como o presidente falou, ele é um dos caras que descobriu a maioria dos jogadores do nosso município que estouraram no futebol, no cenário do futebol aí. Eu acredito que ele possa nos ajudar bastante a conquistar nosso objetivo, que é subir para a Série A do Campeonato Carioca. Mas vamos aí analisar aí, né? Jogo por jogo do segundo turno, começando pelo jogo de estreia no dia 9 de maio, que vai ser no Alvirão, às 3 horas da tarde, contra a Portuguesa, que é a atual campeã do primeiro turno do Carioca. Então a gente vai enfrentar esse time aí que chegou nas cabeças do primeiro turno, logo de cara. E a gente vai pegar uma Portuguesa que pode estar desinteressada ou não no segundo turno. E aí complica a situação. Eu queria que você, Murilo, falasse para mim o que você acha desse jogo. Como você acha que vai ser esse jogo aí, Portuguesa e Gonçalense e Portuguesa, né? Eu acho que esse jogo tem tudo para ser bem disputado. E o Gonçalense ganhando, eu acho que vai ser o começo da arrancada do segundo turno. Eu só acho que o Gonçalense deveria finalizar mais, que a gente vê uns gols, não sei se um dos dois acompanhava os gols do jogo de 4-3 contra o Americano lá em Campos, que o goleiro falhou em 3 dos 4 gols. E é isso, o goleiro é bem fraquinho mesmo. E tem tudo para ser arrancado do Gonçalense para a classificação das semifinais. Danilo? Eu acredito que vai ser um jogo difícil, um jogo truncado, porque a gente sabe que a Portuguesa é um dos times que estão brigando para o acesso, mas eu acredito que o Gonçalense vai ser vitorioso nesse jogo, porque a gente está trabalhando forte e eu acredito no trabalho do nosso novo treinador aí, a gente vai ganhar esse jogo e, como o Murilo disse, vai ser arrancada para a nossa classificação para as semifinais aí do segundo turno. Sem contar que a Portuguesa vem desgastada de dois duelos fortes, né? Foi a semifinal contra o Brasil e a final contra o Americano. De repente, não fisicamente, porque se eles têm um preparador físico bom, eles conseguem recuperar isso em uma semana, né? Mas psicologicamente desgastado. Então eu também creio que nesse jogo o Gonçalense possa sair com uma vitória daí. E daí, como o Murilo falou, sair com uma arrancada, né? Depois a gente vai enfrentar na segunda rodada Séries, fora de casa, né? E aí o Séries ele é nada mais, nada menos do que o terceiro colocado na classificação geral, né? Um time que ninguém viu no primeiro turno, ele é o terceiro colocado na classificação geral. Então não é de bobeira o Séries. O local do jogo contra o Séries ainda está a definir, mas a princípio o Séries mandou todos os seus jogos no Marrentão. Quando não jogou no Marrentão, é porque o Duque de Caxias estava jogando lá ou algum outro clube tinha preferência de jogar lá. Mas provavelmente eu creio que esse jogo seja no Marrentão. Dificuldades nesse jogo, Danilo? Você acha que a torcida do Duque de Caxias, por exemplo, pode pintar nesse jogo no seu estádio deles?
Eu acredito que dificuldades a gente vai enfrentar em campo, porque em termos de torcida, a torcida do Grupo de Caxias não está arrumando ninguém, entendeu? Então, se eles forem, eles vão no intuito de apoiar os Séries, ou não, porque eles podem também ter por ser um time da mesma região, eles podem ter uma rivalidade entre eles. Eu não sei como é que funciona, não sei. Mas eu acredito que a dificuldade que a gente vai encontrar é em campo. Porque, querendo ou não, o Séries é um time que não fez um campeonato tão para ter a visibilidade, mas é um time que está na nossa frente na classificação geral. Então, querendo ou não, vai ser um jogo que a gente vai ser um confronto direto para ganhar posições na classificação geral do campeonato. Danilo, o Séries teve muitos altos e baixos no primeiro turno. E nenhum... E o Séries é de Bangu. É de Bangu? É de Bangu. Eu falo que você está querendo cortar aqui na depois. Não, eu corrigi embaixo. Falou que estava apressado, viu? Não, tranquilo. Corrigi também não, mas aí Danilo deve estar agora. Então, Murilo, o Séries é um time que veio muitos altos e baixos no primeiro turno, né? Por isso não teve a visibilidade que o Danilo falou. E ele, em um momento, teve entre os dois primeiros. Mas ele ganhava um jogo, perdia outro, ganhava um jogo, perdia outro, acabou que no final teve uma pontuação ali que ele está... Só verifica para mim, gosta da consciência quantos pontos o Séries tem, mas que está aí na terceira posição da 17 pontos na classificação geral, né? Na nossa frente. Você acha que o Séries pode trazer alguma dificuldade para o Gonçalves? Eu acho que pode ser, porque até então, no início do campeonato, o Séries ninguém dava nada por ele. A Futivir fez até uma projeção pro Séries, se eu não me engano, ou era para cair ou era para sair meio de tabela. Ou seja, não estava dando muita confiança a esperança, né, que o Séries subir. Eu acho que pode sim, pela boa campanha que ele fez no primeiro turno. Beleza. Então a gente acha que vai ser um jogo difícil, né? Contra o Séries, provavelmente lá no Marrentão, ou então é Moça Bonita, porque já que o Séries é de Bangu, né? E a gente vai para a terceira rodada, a gente vai pegar o São João da Barra que está na zona de rebaixamento do campeonato. Esse jogo vai ser em casa no sábado, dia 16 de maio, às 15 horas. Esse jogo tem para mim, Murilo, que é o jogo para o Gonçalense fazer saldo. Eu também acho. O Gonçalense tem tudo para fazer mais de 2 a 3 gols assim, de diferença e até ajudando no saldo para visamos no futuro. Danilo? Eu também acredito que seja um jogo que a gente possa fazer solo, que vai ser dentro da nossa casa, mas eu espero que não seja contra o Mangarate Dentro, que a gente criou aquela expectativa de saldo, e querendo ou não, fizemos um gol de diferença só, e foram uns gols que poderiam fazer falta no final, que felizmente a gente não classificou. Beleza. Então eu acho que vai ser um jogo fácil, é um time que, se eu não me engano, tem 2 ou 3 anos na Série B, mas que rodava a Série C, e é financiado pelos royalties do petróleo, né? Quem conhece a cidade de São João da Barra sabe que é uma cidade que é movida lá pelo Poço do Açu, Eike Batista e tudo mais, e isso vai muito mal, né? Tanto os royalties do petróleo, como o Eike Batista, como o Petrobras, todo mundo vai muito mal. E faz com que automaticamente isso reflita dentro do campo, não é à toa que o São João da Barra está aí na zona de rebaixamento. O investimento no clube não está muito alto nessa temporada. Então eu acho que é um jogo para a gente ganhar 3 pontos e fazer saldo. Agora depende dos jogadores em campo dar o máximo. Como você falou, o jogo contra o Mangarate Dentro foi um jogo que a gente também esperava, mas infelizmente não foi. E aí na quarta rodada, a gente volta a Moça Bonita, né? Passamos por lá no primeiro turno, enfrentando me ajuda aí, Barra da Tijuca. Enfrentando o Barra da Tijuca no primeiro turno, e vamos voltar a Moça Bonita na quarta rodada para enfrentar o Audax. E o Audax é um time que tem investimento do Grupo Pão de Açúcar e de investidores externos, né? É um time que estava na Série A do Campeonato Carioca do ano passado e foi rebaixado. É um time que fez um primeiro turno também com muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, mas também muitos altos e baixos. Teve entre os 2 primeiros,
mas caiu. E acabou ficando até abaixo da gente aí com 14 pontos. Verdade. Danilo, fala pra mim o que você acha desse jogo. Moça bonita, maldade. Mais um jogo que a gente vai encontrar bastante dificuldade por ser um jogo fora de casa, por ser um time que já tem participação na primeira divisão, por ser um time que já teve jogadores de expressão, devido a ter esses altos e baixos no primeiro turno. Beleza, o primeiro turno passou, mas eu acredito que eles também vão vir fortes para o segundo turno para classificar, e eu acredito que o Gonçalves vai encontrar bastante dificuldade. Isso é uma coisa que a gente vai encontrar muito no segundo turno, né? No segundo turno os times vão dar a vida, né, Murilo? Com certeza. E em relação ao Audax, até onde eu sei, o técnico é o Hamilton, né, daquele famoso gol de barriga do Renato. E o Audax bem forte para esse campeonato também. E não me estranhe se o Gonçalves perder, pode acontecer na circunstância. Eu acho que dá para fisgar um empate nesse jogo. Beleza, então a gente acha que dá para fisgar um empate aí contra o Audax, né? Aí na quinta rodada a gente vai enfrentar o Americano, né? Outro grande aí, que também pode ou não estar desinteressado para o segundo turno, não é verdade? E o Gonçalves pega o Americano, que é o atual vice. Foi todo mundo testemunho, né? E é um time que tem história. Mesmo que seja recente, não é aquela história da década de 60, 70 e 80 como o América, mas é um time que é vice-campeão estadual, enfrentou um Fluminense numa decisão de estadual, eliminou grandes do futebol da primeira divisão. Como a gente sabe, o Americano é um time tradicional, é um time que já brigou lá em cima no Campeonato Carioca. Se não me falha a memória, foi um time que já desclassificou o Botafogo na Copa do Brasil. Se não me falha a memória, eu tenho quase certeza. E é um time que tem história, entendeu? É um time que começou a ganhar mais reconhecimento graças ao falecido Caixa d'Água, que era um cara que injetava dinheiro, era um cara que buscava parcerias, trazia os jogadores de time grande que não estava sendo aproveitado para ajudar o Americano. E eu acredito que vai ser um dos jogos mais difíceis desse segundo turno. E vale lembrar que o Americano também já disputou Série B do Campeonato Brasileiro. E ficou por lá, não foi uma temporada não. Foram 3 ou 4, se eu não me engano. Murilo, o que você acha desse jogo aí que vai ser uma pedreira? Eu acho que realmente vai ser uma pedreira. Nesse jogo eu estou confiante na vitória. Vale lembrar que o Gonçalves no primeiro turno ganhou dos grandes e tropeçou contra os pequenos. E eu estou confiante nessa vitória. Então a gente pode dizer aí que esse jogo contra o Americano a gente consegue um empate, uma vitória? Eu acredito na vitória. Eu também acho. E vou explicar por quê. Eu acho que o Gonçalves, contra times grandes, ele sobressai melhor, se gigante, né? Eu acho que contra o time pequeno fica mais acomodado. Espero que isso no segundo turno mude. Não em relação aos times agigantar, em relação aos times grandes, mas em relação a não se apequenar contra times pequenos, né? Então também concordo, eu acho que 3 pontos nesse jogo contra o Americano podem somar. Já na sexta rodada, a gente vai enfrentar um jogo meio atípico, porque a gente vai enfrentar o São Cristóvão fora de casa, né? Só que esse jogo vai ser um domingo, né? Um dia, uma data que a gente não costuma jogar, vai ser um domingo às 3 horas da tarde. Esse jogo, mesmo a gente jogando fora, não vai ser na casa do São Cristóvão, porque o estádio do São Cristóvão não está liberado pelo Corpo de Bombeiros para poder disputar a Série B do Campeonato Carioca. Então esse jogo vai ser lá no Rio do Brasileiro, né? Lá no estádio da Portuguesa na Ilha, um domingo às 3 horas da tarde contra o São Cristóvão, que é um time que tem história, barbárica de uma história, há muito tempo está lá embaixo no Carioca, na Série C, Série B, mas é um time que tem história, um time que revelou o Ronaldo Fenômeno, nada mais, nada menos que o Ronaldo Fenômeno. Mas que também não está bem, não veio bem no primeiro turno,
E eu quero que vocês falem para mim, Murilo, eu quero que você fale para mim desse jogo aí, o que você espera desse jogo contra o São Cristóvão. Outro jogo que pode ser difícil para o Gonçalense, assim como os outros, pelo São Cristóvão estar disputando, tentando melhorar sua pontuação para não descer para a Série C. E esse jogo, assim, eu penso que o jogo vai ser mais difícil e eu dou confiança no empate. Danilo? Eu também acredito que vai ser um jogo difícil. Como todos, né? Não tem jogo fácil, todo mundo briga por alguma coisa. Ou seja, ou briga para cair ou briga para se classificar. E geralmente os times que estão brigando lá embaixo vêm com uma motivação a mais, porque como a gente sabe, o São Cristóvão é um time de tradição, querendo ou não, mesmo estando bastante tempo sem disputar uma Série A, é um time de tradição, um time que revelou o Ronaldo que querendo ou não, deu umas 2 ou 3 Copas do Mundo pra gente, disputou 98, 2002, 2006. 94, 98, 2002, 2006. Se eu não me engano, se não me falha a memória, foi isso. É um jogador que a gente não tem palavras para descrever o talento dele. Ele só ganhou 2 Copas do Mundo e foi vice uma vez. E eu acho que vai ser um jogo difícil. E eu vou discutir um pouco com o amigo Murilo, eu não acredito numa vitória. Então, esse jogo contra o Goitacás vai ser na quarta-feira em casa, né? No dia 10. A gente vai ter um período de 10 dias parado e vai ter esse jogo contra o Goitacás, que também vai ser meio atípico, porque até então a gente não teve nenhum jogo em casa, a não ser o jogo contra o São Gonçalo, que foi numa quarta-feira. Mas que o jogo contra o São Gonçalo, o mundo ficou fora deles, né? Então, a gente estava jogando fora. Então esse jogo contra o Goitacás vai ser dentro de casa numa quarta-feira, 3 horas da tarde. Expectativas para esse jogo contra o Goitacás? Eu acho que esse jogo aí vai ser a chave do segundo turno, porque vai ser a 8ª rodada, né, que vai folgar na 7ª, e vão descobrir no que o Gonçalves está disputando. Se é no meio da tabela, se é a classificação geral, ou primeiro e segundo lugar do seu grupo. Eu acho que isso aí vai ser um jogo fundamental para a torcida comparecer em campo e apoiar o Gonçalves. Danilo? Eu também acho que a gente vai ter que comparecer em peso. A gente sabe que o Goitacás é um time que todo o campeonato bate na trave para subir para a primeira divisão. E a gente que é da torcida, a gente sabe que a gente tem uma torcida super fanática, super apaixonada, e onde o time vai, eles vão atrás, entendeu? Então a gente vai jogar contra o time e contra a torcida deles, que sem dúvida vai estar lá apoiando eles, entendeu? Então vai ser um jogo difícil, e eu acho que se o Gonçalves beliscar um empate aí, já é um bom resultado, mesmo sendo dentro da nossa casa. Você acha, Murilo, que vai ser um jogo de torcida meio a meio, mais ou menos meio a meio, mais ou menos não, meio a meio, como foi contra o América? Possivelmente. Eles são fanáticos mesmo e onde atividade eles vão. Danilo? Eu também acredito que sim, mesmo sendo numa quarta-feira, que geralmente 3 horas da tarde a galera está trabalhando e tal, mas eu acredito que a torcida deles, não que seja meio a meio, mas eu acredito que a torcida deles vão vir num grande número para apoiar o time deles. E a gente pega na última rodada, a gente vai visitar o São Paulo Correia no sábado, também outro dia típico, que é um dia que a gente está acostumado a jogar em casa. Sábado, dia 13 de junho, a gente vai enfrentar o São Paulo Correia no Lourival Gomes de Almeida, lá em Saquarema. E aí eu acho que a gente tem uma pedreira pela frente. Pelo primeiro turno que o São Paulo Correia fez, a tabela não é justa com o São Paulo Correia. Se ela também não é justa com o SEDES, por exemplo, que não fez o primeiro turno notável, e mesmo assim é o terceiro no geral, eu também acho que não foi justa com o São Paulo Correia, que fez o primeiro turno bacana, brigou por estar entre os 2 primeiros o tempo todo, e na última rodada acabou perdendo e saindo daquela briga ali. Então eu acho que o São Paulo Correia pode ser uma pedra no sapato. O que você acha, Murilo? Vale ressaltar que o São Paulo Correia foi o único time que perdeu ponto com o Mangaratibense. O jogo foi, se eu não me engano, foi 0-0. E eu acho que esse jogo aí vai ser outro jogo que a torcida do Gonçalves, claro, dependendo
de como vai estar a situação do Gonçalves, vai comparecer em peso vai ficar parado. Eu acredito na vitória. Danilo? Eu acredito também que vai ser um jogo difícil. Eu acredito que vai ser um jogo difícil, porque vamos pegar um time que também não teve tanta visibilidade, mas teve chance de se classificar, que é mesmo remota, mesmo chance remota, e frisar que o nosso ex-técnico, Sacramento, fechou com o Sampaio Correia. Ou seja, ele conhece nossos jogadores, então eu acho que vai ter uma dificuldade a mais nesse jogo. Entendeu? E o regulamento não permite contratação, inscrição de jogador nenhum. Não contratação, mas não permite inscrição de nenhum jogador. Então, exatamente o mesmo elenco que o Gonçalves tem no primeiro turno terá para essa partida contra o Sampaio Correia. Independente se você botar ali uns 3 ou 4 elementos sub-20, que de repente venham a aparecer despontar no segundo turno, de repente fisgar uma vaga de titular, ou até mesmo estar no banco, o Sacramento estava ali dentro de qualquer jeito conhece. E querendo ou não, mesmo sendo um técnico do time profissional, o técnico está sempre observando o sub-20 para tentar puxar alguma peça para o time profissional, entendeu? Exatamente, isso é bem lembrado do que o Danilo falou. Eu acho, na minha opinião, acho que a gente sai daí com um empate também tá bom. Mas dependendo muito de como a gente chegar no final, né, nesse final do segundo turno. Porque se a gente chegar aí com o Sampaio Correia, não tendo condições de se classificar, e a gente brigando por uma classificação, eu acho que a partida já vai ser mais fácil para a gente. Né? Então, isso depende muito de como a gente vai chegar lá. Mas eu acho que dá para fisgar os 3 pontos. Eu acredito que dá para a gente fisgar os 3 pontos. Mas os empates não seriam um mau resultado. Né? Mas eu também acho que dá para fisgar os 3 pontos, então vamos computar aqui 3 pontos no jogo contra o Sampaio Correia. Né? E aí agora a gente vai falar um pouco sobre esse apanhado, uma classificação geral, uma simulação aí desses jogos que a gente fez. O Gonçalves terminaria o torneio com 4, 7, 8, 11, 12, 13, 16 pontos. É uma pontuação que para o segundo turno é excelente. Claro que a gente quer o melhor, né? A gente quer subir. Mas já acabou pra cacete. Nosso objetivo é ano que vem falar Maracanã com a nossa bandeira e vamos ser campeão. Como a torcida canta, o objetivo é a Série A. Né? Não vamos desistir agora, o objetivo é a Série A. É verdade. Então, mas, brigando pelas cabeças, tá bom. Né? Vale lembrar que o nosso rival municipal está brigando até para não cair. E a gente tem o Duque de Caxias, que é um clube grande, que está brigando para não cair. Grande, entre os pequenos, né? Duque de Caxias. Então, vocês acham, agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil para vocês. Murilo primeiro. Você acha, Murilo, que quem se classifica do grupo A, o grupo do Gonçalves, para a semifinal do segundo turno? Danilo, para você, quem você acha que vai se classificar para a semifinal do segundo turno? Eu aposto no Gonçalves e Portuguesa. Do grupo B? Do grupo B? Agora eu te peguei, né? Agora você me pegou. Grupo B. Relembra pra gente aí, voz da consciência, os times do grupo B. América, Angra dos Reis, Barcelona, Barra da Tijuca, Duque de Caxias, Mangaratibense, Olaria, Queimados e São Gonçalo. Posso falar? Do grupo B, eu acredito que o América e o Queimados. América e Queimados. Vamos lá, agora é sua vez, Murilão. Eu acho que quem classifica vai ser o Gonçalves e o Americano. No grupo A. No grupo B. Eu vou na tradição, América e Olaria. Tu acredita no Olaria? Não sei no Olaria. Agora, voz da consciência, diz aí, pra gente finalizar esse programa, a tua opinião aí. No grupo A, eu acho que vai dar Gonçalves e Americano também. No grupo B? No grupo B, eu acho que vai dar América e Angra dos Reis de novo. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que no grupo A dá Gonçalves e Audax.
Você sou bem contra todo mundo sempre, é incrível. E no grupo B, eu acho que se classifica América, isso é uma unanimidade, né? Eu acho que se classifica a América, mas eu acho que quem belisca uma classificação ali também é o Angra de novo. Pela campanha que fez no primeiro turno e pelo sufoco que deu na Portuguesa aí na semifinal. Né? Então é isso daí. Então vamos tirar uma média aí de que Gonçalense, Americano e América são praticamente unanimidade, né? Tirando aí o Olague e o Audax que a gente citou aí. E o Queimados. Né? Então, eu também acho que vai, por mais que não deu o que eu falei, mas acho também que vai circular entre isso daí. Né? A gente chegou ao final de mais um programa. Eu gostaria de agradecer a participação do Danilo. Muito obrigado, Danilo, por comparecer de novo aqui no nosso estúdio. Esperamos você aqui mais vezes. Com certeza, só convidar quem estiver aí, tranquilo. Murilo, muito obrigado pela sua participação novamente. Quero agradecer a sua disponibilidade, seu tempo e esperamos você aqui outra vez. Eu que agradeço e estou esperando o convite. Beleza. Voz da Consciência, muito obrigado pela sua ajuda nesse programa, foi de suma importância. Dá um alô para a galera aí, um agradecimento para a galera aí também. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao povo que vai assistir esse vídeo, que vão ser muitos, queira Deus. Muito bem, agora agradecemos a você que nos assiste. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo assistindo esse humilde programa. Dependemos de você e contamos com você para curtir a nossa página lá no Facebook, www.facebook.com/Crônicas de um Torcedor, ou procure lá na sua barrinha de busca do Facebook, Crônicas de um Torcedor Gonçalense. Um abraço para vocês, até a próxima e obrigado. Valeu, pessoal!